Aleluia, glória a Deus. Vamos, aleluias, então fazer a leitura. Logo após nós vamos orar mais. Nós estamos no período da oração do jejum, né? Oração jejum. Jejum sem oração não vale. Aleluias. E a oração também sem o jejum não vale. É importante, irmãos, as duas coisas juntas. E nós temos que se esforçar para orar. A gente percebe que é uma luta. Aleluia, a oração é uma luta. O inimigo luta muito para não deixar o crente orar. Ele faz de tudo para não deixar. Orar, irmãos, é uma necessidade, né, do crente. Oração e jejum são as duas coisas que Jesus disse que é poderosa para expelir, para expulsar tipo de demônio. Nós precisamos ter consciência que sem essas duas ferramentas nós não vamos conseguir, às vezes, vencer esse tipo de demônio que está lutando contra as nossas vidas, contra a família, enfim, contra a igreja, contra o povo de Deus. Oração e jejum. Deus é verdadeiro, Ele só orientou. Quem tem que fazer somos nós. Então vamos, aleluia, ler a palavra de Deus. Vou abrir aqui a minha Bíblia no livro de Jeremias. Deixa eu ver aqui, voltar a folha para ver que capítulo que é. Glória a Deus. Jeremias, bendito seja o nome de Jesus Cristo. Jeremias, capítulo 51, rapaz, que eu abri aqui, está no versículo 29. Então nós vamos partir do 29 aqui. Glória a Deus. Vamos ler a Bíblia, a palavra de Deus. Aleluia. Vamos daqui a pouco orar mais. Orar. Se esforça na oração, irmão. Se esforça. Luta. Aleluia. O inimigo às vezes ele quer embargar a voz, quer tirar a palavra. A pessoa perde a palavra, não consegue orar às vezes, né? É uma luta espiritual. É o diabo furtando as palavras com a qual nós, aleluia, nos dirigimos a Deus. O inimigo não quer que o crente ore. O diabo, ele não quer, é uma luta muito grande. Então tem que lutar, tem que se esforçar. Aleluia. Lute na oração, abra sua boca. Eu não consigo, o diabo furta as palavras, eu não consigo ter palavra. O diabo tira as palavras. Começa a dar glória, só fazendo glória a Deus, vai dando glória a Deus. Mas há uma necessidade, irmãos, de nós orarmos, nós falarmos com Deus e vencer o inimigo. Vamos então, aleluia, todos se encontraram? Diz assim: a terra treme e se contorce de dor, pois permanecem em pé os planos do Senhor contra a Babilônia, desolar a terra da Babilônia para que fique desabitada. Os guerreiros da Babilônia pararam de lutar, permanecem em suas fortalezas, a força deles acabou, tornaram-se como mulheres, as habitações dela estão incendiadas, as tranças de suas portas, as tranças de suas portas estão quebradas. Um emissário vai após outro, e um mensageiro sai após outro mensageiro, para anunciar ao rei da Babilônia que sua cidade inteira foi capturada. Levante as mãos e vamos orar. Vamos falar com Deus. Pai, em nome de Jesus Cristo, mais uma vez, Deus, nós entramos na Tua presença. Mais uma vez, Deus, nós nos dirigimos, aleluia, ao Senhor em oração. Nós estamos, Deus, no período, aleluia, da oração, no período do jejum. Nós estamos no período do propósito, Pai, aleluia, que nós, Deus, convocamos a igreja, aleluia, na orientação do Senhor, Pai, para que nós pudéssemos, de uma forma coletiva, ó Deus, estarmos, aleluia, na Tua presença, oferecendo ao Senhor aquilo que o Senhor Deus nos ensinou, Pai, orando, Deus, jejuando, aleluia, pela obra, a obra do Senhor, me refiro, Senhor, às pessoas que são obras, aleluia, do Senhor Deus, para que haja restauração, para que haja, Deus, restauração,
para que haja, Deus, edificação, para que haja, Deus, aleluia, levantamento, para que haja, Deus, força, para que haja graça, para que haja, Deus, poder, Pai Santo, em nome de Jesus Cristo, porque nós estamos numa guerra, nós estamos numa batalha, nós estamos numa luta, Senhor, contra o nosso adversário. A Tua palavra diz, Deus, que nós devemos fazer tudo, e depois que fizermos tudo, Senhor, devemos estar firme contra a astuta cilada do diabo, pois ele não desiste, ele não desiste, ele não desiste, ele não abaixa a guarda, Senhor, ele não dá para o derrotado. Ó Deus, a luta é contínua, Senhor, e nós estamos nessa luta, nós estamos nessa batalha, nós estamos, Deus, nesta guerra, Senhor, e o Senhor prometeu que aqueles que vencer herdará tudo quanto o Senhor tem prometido, Senhor. Mas para vencer, Deus, aleluia, isso não é fácil. Por isso, Deus, nós precisamos de força, nós precisamos de graça, de poder, de unção, em nome de Jesus Cristo, Senhor da glória, Pai. Enchei do Espírito, meu Pai, enchei do Espírito Santo, aleluia, os teus filhos, as tuas filhas, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Vem trazer, Deus, a graça do Senhor, um verdadeiro avivamento, Senhor, espiritual, em nome de Jesus Cristo. Deus, encher, ó Deus da graça, Deus, aleluia, esta oração, dá graça para o teu povo orar, dá graça para o teu povo te buscar, dá graça para o teu povo te invocar, dá graça para o teu povo, Deus, jejuar, Pai, em nome de Jesus Cristo. Ó Senhor da glória, Pai, em nome de Jesus, vai fortalecendo, Deus, em nome de Jesus Cristo, afastando, Deus, todo mal, afastando todo cansaço, ó Deus, físico, espiritual, afastando, Deus, em nome de Jesus Cristo, todo mal, em nome de Jesus Cristo, Senhor da glória, Pai. Ó Deus, envia, Senhor, envia, meu Deus, aleluia, o teu Santo Espírito, meu Pai, envia o teu Santo Espírito, meu Deus, ó Deus eterno, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, faz com que, Deus Santo, o fogo, Deus, possa, Deus, pegar, aleluia, Deus, na lenha, em nome de Jesus Cristo, Senhor da glória, faz com que o fogo venha pegar na lenha, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo. Ainda Espírito Santo, ainda Espírito de Deus, que esteja morto, viverá, diz o Senhor dos exércitos, teu Pai, ó Deus eterno, esperando. Então quer dizer, Deus, que não há nada é impossível, Deus, para o Senhor, Pai, absolutamente nada, Senhor, é impossível. Por isso, Deus, nós oramos, porque cremos, Deus, na ação do Espírito, nós cremos, Deus, na ação do Senhor, Deus, do meu da igreja, em nome de Jesus Cristo. O Senhor há de fazer algo, ó Deus eterno e soberano, na vida dos seus, na vida dos seus. O Senhor há de fazer algo na vida dos seus, Pai, um verdadeiro avivamento, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Não queremos, Deus, viver, Pai, apenas de palavras, de desejos, Senhor, mas queremos praticar, meu Deus, aleluia, ó Deus eterno e soberano. Mas nós precisamos da graça do Senhor para praticarmos, Deus, aleluia, ó Deus Santo. É por isso que nós oramos, é por isso que nós buscamos, que nós te invocamos, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo da verdade. Vai, Deus, derrubando as barreiras, vai colocando por terra as barreiras, muralhas, vai quebrando as correntes, meu Deus, do mal, em nome de Jesus Cristo. O inimigo que tem lutado, o inimigo que tem batalhado, o inimigo que tem feito de tudo para parar, Senhor, para bloquear, para impedir, meu Deus, os teus filhos, Senhor, tuas filhas, ó Deus, a caminhar, a lutar, meu Deus, ó Deus, a tua obra, meu Pai, ele está sendo, Deus, aleluia, um abarreado, vencido pelo poder do nome de Jesus Cristo, porque nós estamos, Deus, aleluia, na tua presença, ó Deus, juntos, Deus, em oração, no propósito, Deus, no jejum. Esses demônios vai cair por terra, esses espíritos malignos vai cair por terra, eles não vão resistir, em nome de Jesus Cristo. Vai sair do espírito imundo, vai sair do espírito das trevas, vai de dentro da casa, em nome de Jesus Cristo, sai dos caminhos, em nome de Jesus Cristo,
sai da família, em nome de Jesus Cristo, Senhor da glória. Demônio que só sai através da oração e do jejum, agora eu te ordeno, bate em retirada, sai agora, pelo poder do nome poderoso de Jesus Cristo. Vai saindo de dentro da casa, vai da família, vai dos caminhos do Filho de Deus, vai dos caminhos da Filha de Deus, sai, sai, sai. Vai saindo, espíritos imundos, vai sair da resista Satanás, vai saindo pelo poder do nome poderoso de Jesus Cristo, vai saindo daquele corpo, vai saindo daquela vida, vai saindo, em nome de Jesus, sai, em nome de Jesus sai, em nome de Jesus Cristo sai, em nome do Senhor Jesus Cristo, vai saindo, pelo poder do nome poderoso de Jesus Cristo, vai sair dos caminhos, sai lá de dentro, vai de dentro daquela casa, vai de dentro daquela casa, sai daquela mente, vai daquele coração, sai daquele corpo, vai saindo, em nome de Jesus Cristo, vai libertando, Senhor, vai libertando, Deus, vai libertando, Senhor, vai colocando Deus por terra, oh Deus, liberta, Pai, liberta, Senhor, liberta, meu Deus, liberta, Senhor, onde quer que estiver escondido, Senhor, o espírito maligno, da contenda, da confusão, da perturbação, da opressão, vai saindo, em nome de Jesus Cristo, sai em nome de Jesus, sai em nome de Jesus, demônio da enfermidade, sai, em nome de Jesus, demônio opressor, sai, em nome de Jesus, sai em nome de Jesus, vai saindo em nome de Jesus Cristo, demônio opressor, sai, em nome de Jesus, sai agora, em nome de Jesus, sai agora em nome de Jesus Cristo, sai agora em nome de Jesus, põe a tua mão, Senhor, põe a tua mão, Senhor, põe a tua mão, Jesus, põe a tua mão para libertar, põe a tua mão, Deus, para curar, põe a tua mão para fazer maravilha, em nome de Jesus, põe a tua mão. Ó Senhor, faz milagre, ó Senhor, faz prodígio, ó Senhor, faz maravilha, ó Senhor, cura, ó Senhor, liberta, ó Senhor, transforma, ó Senhor, muda, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, nós oramos a Ti, Senhor, recebe, meu Deus, oração, recebe o sacrifício, Senhor, que é oferecido a Ti, oferecido ao Senhor, Pai, em nome de Jesus, para que haja luta, para que haja batalha, Senhor, no mundo espiritual, e que os demônios sejam vencidos, que os espíritos malignos sejam vencidos, Pai, e o Teu povo possa dar testemunha do Teu nome, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, Deus, nós oramos, Deus, e já te agradecemos. Em nome de Jesus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Em nome de Jesus Cristo, glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Podemos aceitar, irmãos, a presença do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Precisamos de orar. Aleluia. Quando nós achamos que está bom, aleluia, precisamos de orar mais. Oração conjunta é muito importante. Oração, irmãos, aleluia, conjunta tem um valor muito grande. Quando o povo de Israel, que era a figura da igreja, estava passando por uma luta, Deus mandava, aleluia, o profeta convocar, as pessoas para juntos clamar a Ele, buscar a Ele. Então há um mistério na oração conjunta, naquilo que nós fazemos conjunto. É importante, e isso é importante. Olha, eu tenho falado isso porque, irmãos, aleluia, é o que diz a Bíblia, é o que diz a palavra do Senhor. E o diabo luta, ele faz de tudo para impedir que os crentes se reúnam em oração, se reúnem diante do Senhor. A Bíblia diz que um certo dia Pedro estava preso, mas a igreja orava na casa da Maria. Os irmãos se reuniram na casa da irmã Maria, e ali eles começaram a clamar a Deus,
e Deus mandou um anjo lá na prisão e soltou Pedro, porque a igreja estava orando. A igreja precisa de orar. Tem alguém preso, né? Sempre tem alguém preso. E se nós orarmos a Deus, aquela pessoa que está presa pelo inimigo, por Satanás, por vícios ou qualquer outra coisa, aleluia, nós podemos classificar como prisão. Elas serão libertas, elas serão livres, mas nós precisamos de orar. A oração do justo pode muito nos seus efeitos. Então vamos orar, vamos lutar. Luta, aleluia, para conseguir orar, buscar Deus, orar bastante. Não é orar pouco, não é aquela oraçãozinha, né, irmãos? Tem crente que até ora para comer, glória a Deus, é bênção, né? Ora para almoçar, tá? É bênção. Mas na igreja nós temos mais tempo para orar. Na igreja nós temos mais liberdade, porque aqui nós podemos abrir a boca e orar à vontade, e não tem problema, porque aqui é para essa finalidade mesmo. Não vamos incomodar o vizinho, não vamos ter problema com o vizinho, né? Embora tenha uns que não gostam, mas aqui, aleluia, nós temos alvará, aqui nós temos, aleluia, uma licença para nós fazermos o trabalho. Então pode abrir a boca e pode orar, pode clamar a Deus, coisa que às vezes você não consegue fazer na sua casa. Então a gente precisa de vir para a casa de Deus e com aquela sede de orar. Eu sempre falei aqui para os irmãos, né? Trabalhava, chegava cansado, às vezes até no propósito, né? Mas nem entregava o propósito, porque eu tinha que ir correndo para mim pegar a oração. Eu sempre fui assim: se eu não pego a oração, parece que não está bom, parece que fica vazio, tudo que faz é vazio, né? Você vai falar uma coisa vazia, não tem graça. E por isso tem muitos crentes inventando moda, né? Inventando moda porque não tem graça. A oração, ela enche, ela dá sentido naquilo que nós falamos. A oração, ela traz vigor para nós. A gente vai falar, aleluia, tem uma unção, tem graça, tem algo diferente. A pessoa vai cantar, não vai cantar bonito, ela não canta bonito. Pode, às vezes a pessoa nem cantar bonito, nem cantar bem afinado, mas se ela tem graça, o louvor envolve a congregação. A graça de Deus. Então Deus não quer, irmãos, aleluia, que nós simplesmente façamos as coisas. Ele quer que nós entendamos como nós devemos fazer as coisas. Então devemos fazer na graça, na unção de Deus, no poder de Deus. Então é uma necessidade de nós orar bastante. Então tem que pegar esse ritmo da oração. Tem que pegar o ritmo da oração. Luta, põe o relógio para despertar. Os irmãos que já vêm para a igreja mesmo, põe o relógio para despertar. Amanhã é o dia da oração. Amanhã é o dia que vai ter o culto, eu acho que vai ter o batismo. Depois do batismo nós vamos para aqui, né? Eu creio que eu fiz aqui o apelo para os irmãos virem. Vamos ter uma palestra aqui antes, e vamos, aleluia, fazer um lanche aqui, para que não dá tempo os irmãos ir embora, principalmente quem mora longe, para depois voltar, né? É 3 horas o batismo, e aí vai chegar aqui praticamente quase na hora, que visto que o culto começa às 6h30. Então nós vamos fazer um lanche aqui, bater um papo aqui. Aqueles que, aleluia, puderem, não está falando aqui sobre o trabalho social que não está fazendo aqui na igreja. E eu falei aqui, não há uma necessidade que todos venham, aquelas pessoas que querem fazer parte, né, desse projeto. Não está falando aqui como é que vai funcionar. É importante que estejamos. Vamos fazer uma coisa organizada, e quem quer vai participar, né? Aqueles que não querem participar, não tem problema, tá? Não tem problema não, mas aqueles que querem, seja 1, 2, 3, nós queremos pessoas que queiram participar, que tenham a visão do que isso significa. Então, está aqui colocado em nome de Jesus, amém? Depois do batismo, né? Mas aí tem um período da oração que nós falamos, os irmãos não esqueceram, né? Nós falamos da oração, que nós estaremos aqui iniciando a oração pelo menos às 18 horas, né? Às 18 horas, no mais tardar, digamos assim, aí 18h30, que é o horário que começa o culto, uma meia hora de oração, né? Eu estava até conversando com o pastor Santos sobre a oração. Como é que funciona? Às vezes, na hora de começar o culto, a gente começa e ora bastante. Não é que ora bastante, é pouco ainda para nós crentes, né? Mas assim, às vezes vem visitante na igreja. O visitante, ele vem para visitar e não é oração. O visitante, quando a pessoa vem, ela não tem graça para orar, né? Então, se a gente estende muito a oração, ela fica ali perturbada,
ela fica ali sem graça, sem jeito. Então, para nós não orar muito no horário de começar o culto, depois do culto não orar muito, mas começar a oração antes. Vocês não estão entendendo? Então nós começamos a oração antes, para que as pessoas que foram convidadas para vir no culto, que vai ser 6h30, começa o culto. Então, digamos que nós estendemos a oração até mais 6h45, uns 15 minutos dentro do culto, para não ser pesado aos visitantes, que às vezes não tem graça para orar, não é muito voltado para a oração, não gosta disso, para não ficar pesado para eles. Sentado lá uma vida inteira a gente orando, mas nós precisamos orar bastante, né? Então vamos começar a oração antes. Então, que tal começar às 6h15, no máximo 6h15, para nós orarmos pelo menos meia hora, de 6h15 a 6h45, para não ficar pesado para os visitantes. Não estou entendendo? Mas luta. Como a gente vai trabalhar, põe o relógio para despertar, não é isso? Sim ou não? A gente não põe o relógio para despertar, não pode chegar atrasado no serviço, né? Amém? Então põe o relógio para despertar, para não perder a oração. Vamos levar a sério a questão da oração, porque tem alguém precisando das nossas orações. Tem alguém precisando das nossas orações. A gente não fala assim, os irmãos que moram muito longe, que às vezes tem contratempo, trânsito e carro. Eu sei que é difícil para quem mora longe assim. Alguma coisa às vezes acontece, né? Mas mesmo assim programado, mas às vezes acontece. De atrasar um pouquinho, mas principalmente nós que moramos mais perto, vamos, irmãos, aleluia, que não temos trânsito, né? Temos esse problema fora conseguir o imprevisto também, mas não tem esse problema de trânsito, alguma coisa assim, não tem, né? Vamos lutar, nós podemos orar. Nós podemos orar, não podemos ficar só no discurso, né? Só no discurso, oração está só falar, não vai mudar nada. Então nós precisamos praticar e vamos orar, vamos levar a sério, e os irmãos vão ver o que Deus vai fazer, amém? Deus vai fazer grandes coisas se nós realmente orarmos a Deus, buscarmos o Senhor. Nós vamos, aleluia, neste momento, ouvir, aleluia, se porventura, eu quero aqui fazer diferente, William, não vamos entrar aqui cantando, podemos cantar um hino, 2 hinos da árvore cristã, podemos fazer isso também. Mas se tem alguém, aleluia, que tem um louvor, se não tiver as pessoas que, enfim, que aí a gente pode cantar. E eu quero cuidar um pouquinho mais do horário. Quero cuidar um pouquinho mais do horário, a gente começa a cantar aqui, vai cantando, depois outra pessoa vai ter oportunidade, aí vai embora, só cântico, e nós estamos deixando a palavra. Nós estamos deixando a palavra, quando a gente precisa muito da palavra de Deus. Principalmente para quem gosta de evangelizar, para quem gosta de estar levando a mensagem, levando a palavra de Deus para alguém, a gente precisa ter sede, a gente precisa, irmãos, da palavra, porque é tanta coisa que Deus tem, aleluia, que a gente vai ter que aproveitar uma oportunidade aí para levar a palavra. E aí a gente já sabe, conhece, tem conhecimento para nós evangelizarmos. Porque há uma necessidade da gente incendiar, da gente evangelizar, falar no emprego, falar na rua, falar para o parente, falar para todo mundo, e Deus tem os dele, Deus tem os seus, amém? Então, para quanto mais pessoas nós falarmos, nós vamos alcançar mais os salvos, mas os salvos que é um número, é um percentual, né, de salvos. Estão por aí, e a gente precisa de fazer com que a palavra de Deus chegue até essas pessoas que nós não sabemos quem são elas. Então nós vamos aqui, aleluia, já abriu o portal. Por exemplo, tem alguém que tem um louvor, tem um hino, aleluia, algo de Deus, aleluia, um testemunho, alguma coisa que você tenha, aleluia, se tem alguém, bendito seja o nome de Jesus. Se não tem, aleluia, nós vamos cantar uns 2 hinos da árvore cristã, 3 hinos da árvore cristã aqui, podemos cantar, aleluia, em nome de Jesus. Mas se tem, aleluia, está aberto. Não tem? Glória a Deus. Então nós vamos cantar, aleluia, os 2, 3 hinos da árvore cristã. Glória seja dada no nome de Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Cantar com alegria. A Bíblia diz que nós devemos servir o Senhor com alegria. Servir o Senhor com alegria e apresentar a Ele com cântico. Glória a Deus.
Bendito seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória. Vamos cantar. O que é que você pediu lá? Piraquara, né? Pode ser o de cruz? Não. Hã? Pode ser o de cruz? Pode ser. Hã? 300 mil. Vamos cantar o de cruz, depois nós vamos falando isso. Louvar a Deus com que sangue precioso. Foi, né? Meu Jesus. Glória a Deus. Vamos cantar com alegria para Deus. Nosso coração voltado no Senhor, aleluia. Atributando a Ele a honra, a glória e o louvor e a nossa adoração. Glória a Jesus. Rude Cruz. Rude Cruz. Serigi. Bela dia. Até morrer eu vou proclamar. Quem realmente ama a mensagem da cruz
tem esse compromisso de proclamar a mensagem até morrer. Vamos então louvar 334. Glória a Deus. Oh, aleluia, Jesus. Grande é o teu nome, Senhor. Oh, aleluia. Bendito seja Jesus. Tem hinos que é alegre. E tem hinos, irmão Sérgio Luiz, que comove a alma, comove o espírito. Não é para alegria, aleluia, do corpo. Não, ele traz uma alegria para a alma. Vamos chamar Deus como aquele outro que diz: chamado, santificado.
Irmãos amados e resgatados, Eu vivi perdido, mas hoje eu sou remido no nome santo de Jesus. Amado seja o nome do Senhor. Aleluia, é um nome poderoso no qual nós somos redimidos. Somos redimidos. Isso, irmãos, a Deus é um privilégio. Privilégio, sim. Glória a Deus. Todos, né? Sentir-se realmente o gozo da salvação, né? Que isso significa, poderia ser tudo bem diferente, mas Deus tem os dele. Deus tem os dele. E a gente vai anunciando, vai, aleluia, mostrando que Jesus, Ele está, aleluia, às portas. Muitos vai crer, né? Outros não. Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Mas aquele que crê há de viver. Glória a Jesus. Quem não crer há de morrer, né? Estamos falando de uma morte espiritual. Vamos então, irmãos, fazer uma meditação na palavra de Deus. Vamos começar a dar mais tempo para a palavra. A gente vai começar a voltar à origem, né? Voltar à origem, mas nós vamos para eles também cantar. Nós também vamos ter tempo para a gente louvar a Deus. Por isso vamos mudar um pouquinho a liturgia do culto, né? Aí em vez de a gente começar ali muito louvor ali no começo ali, a gente vai já orar. Por isso é importante a gente chegar para orar. Aí sai da oração, está na graça, para a gente começar a ouvir aqueles que têm um louvor, já dá as oportunidades. Assim fica melhor, né?
fica melhor, a gente tem como ouvir as pessoas que querem louvar a Deus com o seu inavulso e ter o tempo para a palavra de Deus. Amanhã nós teremos batismo. Amanhã nós teremos batismo. Existe um número de gentios. Nós falamos aqui, inclusive, os irmãos que sempre estão evangelizando, é importante gravar os textos que nós pregamos. Gravar os textos que nós pregamos, né? Pegar a Bíblia e tentar fazer grifar ali, para ter os textos, aí fica mais fácil para a pessoa encontrar depois. E lembra, ter muitos textos, tem que ter Bíblia. Eu sempre digo, né? Sempre eu estou conversando com um outro que às vezes pede alguns textos, eu digo, é difícil. Eu mesmo, por exemplo, não faço esboço quando eu vou pregar. Eu vou falar para alguém, não faço. Eu não faço porque eu não sei o que a pessoa vai me perguntar. E dependendo do que ela me perguntar, eu tenho que ter um texto que vai responder ela. Por isso que eu tenho que ter a Bíblia. Por isso que a gente tem que ter a Bíblia. A gente nunca sabe qual que é a dúvida das pessoas, o que elas vão perguntar. Então, é interessante a gente estudar muito a Bíblia. Porque Jesus disse assim aos seus discípulos, que quando eles fossem evangelizar, para eles falar de Jesus, falar, enfim, levar a mensagem, eles não deveriam ficar preocupados o que falar e como falar, porque na mesma hora o Espírito Santo lhe dará o que falar e como falar. E pode ver que a Bíblia diz assim, que o Espírito Santo nos fará lembrar de tudo aquilo que eu tenho dito. Então o Espírito Santo, ele faz a gente lembrar, porque o Espírito Santo, nós não trabalha na vida de preguiçoso. Estão entendendo? O Espírito Santo é alguém que dedica, que tem sede. E Bíblia tem que ter sede, a gente tem que ter sede. Para algumas coisas assim, eu não lembro muito bem, mas os textos da Bíblia, graças a Deus, eu não esqueço. Amém? Então, porque é muito repetir. Aquilo que você repete demais, aquilo que você está envolvido com ela demais, faz parte do teu dia a dia, né? Mas é muita coisa aqui, tem coisas que às vezes a gente tem que estar procurando aqui. Está escrito, eu já falo, não, isso não é assim. Que eu sei que não é porque eu tenho conhecimento bíblico, que eu já li em algum lugar, a gente tem que procurar lá. Mas primeiro a gente fala, não é assim, aí tem que provar que não é assim. Aí vai na Bíblia, vai procurar lá, vai encontrar. Mas a gente leu, então é importante a gente ler e refletir muito naquilo que nós estamos lendo. Romanos capítulo 11, vamos ter batismo amanhã. Por isso que eu achei oportuno esse texto, irmã Cláudia, né, que vai tomar a decisão, e a outra irmã não está aqui, mas vai se batizar. É importante também que ela, a gente, um jeitinho, orientar ela para começar a participar dos cultos, porque a Bíblia fala que está invocando o nome do Senhor. Eu sei que ela tem problema com a família e tudo, mas todo um processo, pastor. Ela não tem como sair. Não, eu sei, Mas mas a gente vai. não, vai trabalhando porque assim, irmãos, este invocar o nome do Senhor, irmãos, estão entendendo? O invocar. Então, eu começo a invocar no batismo, entendeu? Começa a invocar no batismo, mas daí eu está invocando, está cumprindo o nome do Senhor, está em adoração, tem que estar nesse invocar, esse envolvimento com Deus. Uma pessoa, mas ela só se enche de Deus, porque assim, o Espírito Santo é um envolvimento. Você envolve com Deus, envolve com as coisas de Deus, você se enche dele. Não somente Deus, estou falando aqui, com aquilo que você se envolve, você vai ser vencido por ele.
Se uma pessoa deixar as coisas de Deus envolver com as coisas da vida, ela vai se encher daquelas coisas, ela perdeu o temor de Deus, perdeu o desejo para com as coisas de Deus, está compreendendo? E é isso que eu digo sempre aqui, tem que ter muito cuidado. Eu tenho esse cuidado, por exemplo, até na minha família mesmo, às vezes eu sou criticado, muito criticado, às vezes, porque eles acham que eu não estou me envolvendo, não envolvo mesmo, porque eu sei como é que funciona. Eu sei como é que funciona, com aquilo que você envolve, você é preso por aquilo e começa a ter desejo por aquilo, esquecer das outras coisas. Meu envolvimento é com Deus, me chama para as coisas de Deus, me chama para uma oração, amém? Me chama para uma oração, me chama para fazer uma visita, me chama para um estudo, isso aí eu estou disposto a qualquer hora, a qualquer momento. Agora, para outras coisas não, porque a gente acaba envolvendo, né? Envolvendo, às vezes com coisas que a gente perde o temor, ou seja, o desejo para com as coisas de Deus. Então, esse invocar é muito importante. Eu tomo uma decisão de começar a invocar o nome do Senhor. A gente vai ser aquele crente fervoroso, aquele crente cheio do poder, cheio de Espírito Santo, cheio de convicção. Não vai ser uma presa fácil, porque a gente está envolvido com a palavra, envolvido com a oração, envolvido com o jejum, envolvido com a igreja, envolvido com invocar a Deus, né? É muito importante. Vamos então a ler Romanos capítulo 11, versículo, vamos pegar aqui o versículo 20, pegar o versículo 20, nós poderíamos ler tudo Romanos, poderíamos ler todo Romanos, né? Então Romanos capítulo 11, versículo 11. Vou ler só o primeiro versículo, os outros coloquem em pé, em nome de Jesus, só aí, essa palavra de Deus. Aí eu leio só o primeiro versículo aqui, os irmãos podem se sentar, amém? É importante, a gente sempre, com reverência à palavra, é importante, né? Romanos, então, 11, versículo 11, diz assim: digo, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum. Mas pela sua queda veio a salvação aos gentios, para o incitar aos ciúmes. Amém. Poderia aceitar. Agora vamos continuar. Aqui, irmãos, neste texto, o apóstolo Paulo está falando de Israel, e vai falar aqui de Israel e dos gentios. E eu não vou aqui dar detalhes, porque o próprio texto já vai contar a história, sabe? O próprio texto vai contar a história. Então nós vamos continuando. Então, o 12. E se a sua queda é a riqueza do mundo, e a sua diminuição a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude. Porque convosco falo, gentios. Vejam bem. Então Paulo está dizendo: eu estou falando com vocês, gentios. Prestem bem atenção, gentios. Eu estou citando Israel para mostrar para vocês como vocês devem se apegar a Cristo. O que Deus fez com Israel, embora havia uma promessa, havia uma profecia, né, de que Deus realmente agiria dessa forma para com eles, mas o Paulo está dizendo o seguinte: se ele não poupou, veja bem, olha como é que o gentio tem que ter cuidado, irmãos. A gente tem que ter muito cuidado, porque a gente só fala da graça. Não, você salva pela graça, salva pela graça. Ontem mesmo eu estava falando sobre a graça. A graça não é pregada como muitos pregam. Vão ser salvos pela graça, é verdade? Mas aí, eu sou salvo pela graça, eu vou fazer tudo aquilo que desagrada a Deus, porque eu vou ser salvo pela graça. É errado. Tem pessoas que dizem: eu vou ser salvo pela graça, e não se preocupem em buscar santidade, santificação, se esforçar para servir a Deus, lutar, batalhar para servir a Deus, eu vou ser salvo pela graça. Não é verdade, irmãos. Não é esta graça que vai nos salvar. A graça de Deus, eu estou saindo um pouquinho do texto aqui, só para explicar que veio na minha mente isso aqui. A graça de Deus vai nos salvar, nós somos salvos pela graça. Por que você é salvo pela graça? Porque se uma pessoa passa por uma prova, passa por uma tribulação, se a pessoa passa, irmãos, aleluias,
por dificuldades, e ela permanece na presença de Deus, ela permanece na presença do Senhor, mesmo passando por tribulações, por lutas, por provas, por dificuldades, e ela continua na presença de Deus, o que entende? Essa pessoa tem a graça para ser salva. Ou seja, a graça de Deus vai dar força para ela, vai fazer com que ela venha passar por tudo isto, está compreendendo? E vai vencer, porque ela tem a graça, é pela graça que ela vai ser salva. Dela mesma ela não conseguiria, dela mesma ela não suportaria, da força dela mesma ela desistiria. Mas quem vai desistir? Quem vai voltar atrás? Quem não tem a graça. Então ela vai voltar atrás e ela não vai ser salva, porque a Bíblia diz: quem vencer herdará. Assim, é para quem vencer. Mas como vai vencer se não tem a graça? Quem tem a graça passa por tudo, porque a graça faz com que a pessoa venha passar e suportar lutas, provas e tribulações. Aquela pessoa que não vai suportar é porque ela não tem a graça. Tem uma outra coisa: a graça ensina. É difícil para você voltar aí depois, não? Em Tito capítulo acho que 2. Quer ver? Ó? Glória a Deus. É importante, mas essa questão da graça. 2, versículo 11. Veja aí que diz Tito, capítulo 2, versículo 11. Porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens. A graça de Deus, a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens, ensinando-nos que... Então a graça ela ensina, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria e justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo, a qual se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso e de boas obras. A graça tem este trabalho. Então a graça manifestou trazendo salvação aos homens, ensinando-nos a renunciar. Então uma pessoa que ela não pende para a renúncia e diz: eu só pela graça, mas a graça ensina que devemos renunciar. Então quem tem a graça, ela vai renunciar, deixar das concupiscências mundanas, coisas do mundo, ela vai ser ensinada pela graça. Então aquele ensinamento, não, você pode fazer isso, mas aquilo, não, você sabe pela graça mesmo, não é verdade. A graça, quem tem a graça, ela vai renunciar, porque evangelho, irmãos, é renúncia. Seria muito fácil, né? Não precisa ter renúncia, não precisa ter nada. Ontem nós estávamos falando sobre isso, nós ficamos até umas horas conversando sobre isso. A graça salvadora ensina-nos a renunciar. Jesus, ele disse: quem quiser vir após mim, nega-se a si mesmo, toma cada dia a sua cruz e siga-me. Negar-se a si mesmo é uma inversão de valores. Então tudo aquilo que eu fazia, gostava de fazer, tudo aquilo, a forma de vestir, a forma de amizades, às vezes nós temos que trocar amizades, né? Amigos que uma pessoa, por exemplo, antes gostava de estar com ela, conversando com ela, que falava coisas que desagradam a Deus, palavras torpes, enfim,
que a Bíblia chama rodos escarnecedores, agora eu tenho que afastar. Então a gente acaba se afastando dos melhores amigos. Nós, às vezes, temos que deixar a família. Estou entendendo? Às vezes nós temos que renunciar aí a nós mesmos, que tudo isso é nós mesmos, né? Você gosta de alguém, você tem que afastar daquela pessoa, porque agora ela não comunga a tua fé, ela não fala mais a tua língua. Então você tem que não ficar com raiva dessa pessoa, mas o convívio, você tem que afastar dessa pessoa. Aquela pessoa aparenta mal, então a Bíblia diz: afastar da aparência do mal. Não você ficar com raiva da pessoa, mas se afasta da pessoa, né? Então afasta os melhores amigos, às vezes afasta pai, às vezes afasta mãe, às vezes afasta filhos, às vezes, não é isso que diz a Bíblia? Aquele que não deixar pai, mãe, irmão, pelo amor de mim, não é digno de mim. Deixar como? Deixar as pessoas com aquilo que elas, então, como é que elas sentem bem, com mundanismo, com coisa. Então, muitas das vezes elas fazem algo e gostariam que a gente estivesse junto. A gente não pode, porque aquilo vai fazer bem para a nossa alma. Então, olha, eu não posso. Estou entendendo? A família, irmãos, que não tem a Deus, que não tem o Senhor, nós temos que vigiar essa família. Estou entendendo? Então, eu tenho um problema muito sério e sou muito, às vezes, criticado, visto que eu amo muito a minha família. Eu amo minha família. E por eu amar, com o amor de Deus, sempre que eu tenho a oportunidade de estar com ela, eu estou falando de Deus para ela, da palavra para elas. Não é o amor do mundo, é o amor de Deus. O amor do mundo, eu não tenho esse vínculo do amor do mundo, de estar comungando aquilo que eles fazem, a alegria do mundo, faço isso aí, porque eu tenho um compromisso com Deus. Então, é mais ou menos por aí. Voltando aqui para o texto, então Paulo chama a atenção dos gentios. Voltando para Romanos 13. Porque convosco falo, gentios, que enquanto for apóstolo dos gentios, exalto o meu ministério. Então, eu sempre digo aqui, Paulo é o apóstolo dos gentios, nós somos gentios, Paulo é o nosso profeta. O nosso líder espiritual é Paulo, porque Deus levantou ele para os gentios. Então os meus olhos, os nossos olhos devem estar abertos para ver o que ele ensinou, visto que nós não podemos pregar um outro evangelho além do que ele e os demais ensinaram. Então a nossa base é Paulo, porque Paulo era apóstolo dos gentios. Eles, é com vocês que eu falo, gentios. Fala, gentios, que enquanto for apóstolo dos gentios, exalto o meu ministério, para ver se de alguma maneira posso incitar aos ciúmes os da minha carne e salvar alguns deles, que era Israel. Porque se a sua rejeição é a reconciliação do mundo, como será a sua admissão, senão a vida dentre os mortos? E se as primícias são santas, também a massa o é. Se a raiz é santa, também os ramos o são. E se alguns dos ramos foram quebrados, que ramos são esses? Israel. E se alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo oliveira brava, fosses enxertado em lugar deles, e feito participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos. E se contra eles te gloriares, não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Dirás, pois, os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Então ele disse, vocês têm que dizer isso. Repita isso. Os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado.
Porque se eles não tivessem rejeitado, agora eu estou aqui fora do texto aqui, mas explicando o texto, se Israel tivesse todos eles aceitado, não sobraria para os gentios. É lógico que isso seria impossível, porque já tinha profecia que eles rejeitariam, mostrando que o Israel que Deus queria salvar não era Israel nação, mas sim fazer de todas as nações um Israel espiritual. Então Paulo está falando que alguns ramos, não todos, porque muitos israelitas, muitos judeus naquele tempo aceitaram a mensagem, como romanos também, como gregos também, e outras pessoas também daquele tempo, né, também aceitaram a palavra e fizeram parte da igreja, formando Israel espiritual. Mas então Paulo continua aqui: está bem, pela sua incredulidade foram quebrados, e tu estás em pé pela fé. Então não te ensoberbeças, mas teme. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, teme que não te não poupe a ti também. Então, vejam bem, ele está chamando a atenção para dos gentios, dizendo: se Paulo não poupou os ramos naturais, que era Israel, teme, cuidado. Então tem pessoas, irmãos, que às vezes eles pensam assim: não, mas é de qualquer jeito, de qualquer forma, de qualquer maneira. Deus, irmãos, é um Deus que ele tem que dar a palavra dele. Mas pastor, mas não é, Deus não é bondoso, não é graça, mas nós já lemos que sobre a graça. Por isso que eu estou falando, a gente tem que entender a graça. A graça nos ensina. Então, se eu tenho a graça, eu não vou andar por aí de qualquer jeito, de qualquer forma. Se eu tenho a graça, irmãos, eu vou temer a Deus. Eu não consigo, se eu tenho a graça, como é que eu tenho a graça de Deus? A graça de Deus me ensina. E se eu não estou sendo ensinado, é porque eu não tenho ela. É a graça de Deus, é ela que vai fazer a gente vencer, é ela que faz uma pessoa renunciar, é ela que faz uma pessoa vaidosa, quando aceita Jesus como Senhor e Salvador, vem abandonar as vaidades. Não é isso? Estão entendendo? Porque a graça de Deus, ela na vida da pessoa, ela muda de tal forma que uma pessoa, irmãos, que tem o Espírito Santo de Deus, ela chega diante do espelho, e se ela tiver vestido de uma forma que é contra a vontade de Deus, ela pode estar sozinha em casa, sem ninguém em casa, que ela corre mudar de roupa. O Espírito Santo cobra dela. Então o Espírito Santo, ele é dado exatamente para que pudesse cuidar dos crentes, dos salvos. Porque o Espírito Santo, ele cuida, ele fala. O Espírito Santo, ele orienta. Muitas das vezes as pessoas resistem. Elas resistem. E esse negócio de resistir é ruim, porque vai resistindo, o Espírito Santo, ele afasta. João, estão entendendo? Então o Espírito Santo afasta da pessoa. Aí a pessoa começa a ter problema espiritual, porque o Espírito Santo está afastando por algo que a pessoa está fazendo, e às vezes não está percebendo, porque a gente nem percebe mais que aquilo é contra Deus. Mas no começo é que a pessoa fez a primeira vez, a segunda vez, a pessoa sentiu, mas de repente foi fazendo, e o Espírito afastou. Quando o Espírito Santo afasta, a pessoa não é cobrado mais. Os irmãos não percebem, tem muitas pessoas que dizem: mas eu não sou cobrado por Deus. Deus não me cobra. Eu faço aqui, mas Deus não me cobra. Irmãos, coitado de uma pessoa dessa, que Deus não está cobrando mais ela. Se ela está fazendo coisas que antes Deus cobrava, agora Deus não está cobrando mais, ela acha que não é pecado porque Deus não está cobrando, ela tem que bater o joelho no chão e pedir misericórdia: Senhor, me devolva o teu espírito com sanção.
Estão entendendo? Então, irmãos, a igreja, uma outra coisa, para a pessoa sentir a graça de Deus, santificação. Então, sabia? É uma coisa gostosa. Você orar, jejuar em santificação, muda totalmente o quadro. Tudo que você vai ouvir um hino, você começa a querer chorar, tem temor. Você dobra o joelho para orar em santificação, jejum santificação. O corpo fica, né, aquela graça do corpo da pessoa, aquela graça, aquela coisa gostosa, a santificação. O jejum, oração sem santificação é panela vazia. A pessoa não sente nada, não tem força, nada muda na vida da pessoa. Tem uma parte da Bíblia que o povo jejuava, orava e jejuava, mas ali fala do jejum. Por que jejuamos nós e o Senhor não atenta para o nosso jejum? Aí Deus explicou por que não atentava o jejum. Então era um povo que jejuava, mas não estava tendo efeito. Aí, mas por que nós fazemos isso aqui, se o Senhor mandou nós fazer e o Senhor não está tentando? Porque Deus está exigindo mais alguma coisa. Então é importante a santificação. Esta igreja, Seara de Jesus Cristo, ela iniciou na santificação. Nós pregávamos muito santidade. Amém? Né, uma moça? E aos poucos foi a gente, está compreendendo? E foi entrando, não, mas Deus faz a obra, Deus coisa, mas de repente Deus faz a obra, esse negócio de Deus faz a obra, a pessoa está ali para fazer a obra e queria oportunidade para cantar, e foi envolvendo com as coisas espirituais, e Deus faz a obra, mas a pessoa, então, tudo bem, nós temos que Deus faz a obra, mas enquanto Deus não faz a obra, a pessoa tem que permanecer, não pode ter oportunidade. Porque uma pessoa que não está apta, ela não pode ter oportunidade. Não é, mas todos pecam, pastor, todos pecam. É verdade. Tudo é vaidade. Tem uma parte de Salomão que diz tudo é vaidade, né? Aí tem pessoas que dizem, mas tudo é vaidade. Mas tem as infrações, é diferente uma da outra. Por isso que as pontuações também é diferente. Na lei, não é isso? Sim ou não? Não temos códigos. Quem cometer isso aqui já sabe quantos anos de reclusão que ele vai pegar. Então tem penas ali que a pessoa é julgada até absolvido, a pagar com a cesta básica, a pagar com alguma coisa assim, nem preso vai, né? Mas dependendo da pena, aí vai aumentando os anos de reclusão, porque existe na lei, em todas as leis, existem cláusulas, existem os incisos que eles falam lá, no lei tal, inciso tal, que eles usam, que enquadra a pessoa ali, e a pessoa vai ter que pagar uma pena maior, mediante o que ela cometeu. Então, tudo é infração, mas tem infração leve, e tem infração média, e tem infração grave. Na lei do trânsito, por exemplo, dependendo da infração, a pessoa perde a habilitação na hora. Sim ou não? Então a gente tem que ter muito cuidado, e nós vamos começar a pregar isso aqui, porque é isso aqui que fortalece o crente, é isso aqui, irmãos, que dá compromisso para o crente, o compromisso que ela assume com Deus de renunciar o mundo. Estão entendendo? De deixar o mundo, aquilo que é as concupiscências mundanas do mundo, porque a graça de Deus, que é salvadora, a graça pelo qual ela vai ser salva, se ela tem a graça vai ajudar ela a renunciar, e ela não vai sentir necessidade. Ela não vai sentir necessidade, pelo contrário, ela vai estar sempre perguntando para Deus o que ela tem que fazer para agradar a Deus melhor. Ela sempre quer saber do seu amado, porque ela vive para Ele, não vive para os outros. Então ela vive para agradar a Deus, né? Então nós vamos ter esse cuidado novamente, não vamos voltar a falar disso novamente. E as pessoas, aleluia, que tiver dificuldade, nós vamos orar por elas, vamos ajudar elas em oração para elas se libertar, porque esse esforço só precisa ter, porque quando você não prega,
a pessoa nem vai se esforçar para se libertar, porque você não prega, você não mostra a necessidade. Vocês não estão entendendo? E aí Deus não opera. Deus não opera. Deus não opera. É uma coisa real. Irmãos, para Deus operar, tem que ter santidade. Aí é uma coisa que Deus, aí está tudo certo. Aí Deus vai entrar, Deus vai operar. Você está orando, está jejuando, está em santificação, não tem o porquê Deus não operar. Então nós precisamos voltar à origem. Voltamos aqui então no texto. Louvado seja o nome de Jesus. Está bem. Verso 20, né? Está bem. Né? O 21, né? Porque se Deus não poupou os homens naturais, tem que não te poupe a ti também. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade, mas para contigo, benignidade, se permaneceres na sua benignidade. De outra maneira também tu serás cortado. Então vejam bem que Paulo está dizendo assim: vamos considerar que Deus é benigno, mas também que é severo. Por que ele cortou os outros? Pela sua severidade. E usou de bondade, porque os outros tinham aceitado. Mas se você não ter cuidado, tendo bem, ele vai te cortar, vai usar da mesma severidade que ele usou para com Israel, cortando eles. Também ele não vai te poupar, também tu serás cortado. Então os irmãos vejam bem que Paulo está falando com os gentios. Com vocês eu falo, gentios. Enquanto eu for apóstolo gentil, então ele dirige aos gentios, que somos nós, mostrando a bondade de Deus, mas também a severidade de Deus. Irmãos, igreja, eu vi tinha umas, eu não sei quem postou, não lembro mais quem postou, uma foto bem antiga no Ceará, das irmãs, lá quando começou, as irmãs, as vestes, foi postado, não faz muito tempo foi postado essa foto. A composição, as irmãs tudo compostas, vestido, tudo composto por baixo do joelho e tudo fechadinho, vestido, não aquelas, né? Tudo aquela composição, sem pintura, não tinha pintura, porque assim, no começo, assim, as pessoas, elas vinham, já arrancavam tudo, libertavam de tudo mesmo, cabelo, não cortava cabelo, eu vi essas fotos não faz muito tempo, não faz um ano. Oh, saudade, que saudade. Oh, saudade daquele tempo. Aonde Deus operava no meio da igreja. Você. Deus operava. Mano, o Espírito Santo manifesta assim, a graça de Deus. Deus operava. Porque havia um desejo das pessoas de servir a Deus, corpo, alma e espírito. É lógico, de lá para cá, o mundo, as redes sociais, a ciência, a coisa vai, e o povo vai entrando, porque quantas pessoas que dizem ser evangélico por aí, né, cantores cantando, chorando, emocionando, você olha, a pessoa parece um pinheirinho de Natal. Aí a pessoa chega a pensar que, mas Deus opera no meio desse povo. Aquilo é emoção, são cantores, são pessoas que sentem emoção, irmão. Tudo levado a casqueira, tudo de qualquer jeito, aqueles grupos, irmãos, está tudo errado. Eu olho assim, não sinto nada. Mas se a pessoa não tiver no Espírito, se ela está no Espírito, ela reprova. Mas se a pessoa não está em perigo, a pessoa ir para aquele lado.
O porquê que isso aí cresce, minha coisa de praga? Porque está atraindo as pessoas que não querem mudar de vida. Elas querem ir para um evangelho que aceita elas com toda a bagagem delas. Estão entendendo? Elas podem. Lá não proíbe nada. Tem uma denominação aí que o pastor ele prega de calção, de bermudona. Tive aquele piazão, né? Aquela bermudona ali, aquelas camisetas, e não, porque Deus é mais, tá? Então o povão quer isso. A juventude quer isso, entendeu? Eles não querem assim, uma coisa séria com Deus, uma mudança para. Não pode, um crente ele tem que saber como veste. Sabe que o Espírito Santo não cobra do crente? Sabe que a pessoa que tem o Espírito Santo, então a gente tem que ter muito cuidado, mas aquelas línguas falam, aquilo ali não é língua, aquilo ali é umas palhaçadas. É palhaçada. Então virou uma palhaçada, irmão. Tem pessoas que faz hino e põe língua estranha no hino. Estão gravando, gravam e põe, porque assim, um movimento, então virou uma palhaçada, tem nada a ver com o Espírito Santo, tem nada a ver com Deus, mas a emoção é tão grande e manda para as redes sociais e a gente acaba se enganando às vezes com essas coisas. Deus, irmãos, é um Deus que não muda. Ele não muda. Uma pessoa pode fazer um teste, faz um propósito com Deus de santidade, santificação, e para ver se não sente virtude no corpo, fugir, um propósito, um jejum de santificação. Às vezes não precisa fazer esse jejum, amém? Vamos fazer um jejum de santificação. Não sei muito, faz uma semana, depois vai mudando até ser um jejum direto. Irmãos, Deus opera na santificação. Pode ver quando Deus falou com Josué que eles iam atravessar o Jordão. O que Deus pediu para Josué? Santifica a congregação, santifica o povo, porque amanhã eu vou fazer maravilha no meio de vocês. Santifica o povo. Então Deus, Ele quer santificação. Santificação. Mas as pessoas estão tão grudadas. E é uma coisa interessante, irmãos. O batismo em nome de Jesus apenas não vai salvar as pessoas. Foi quarta-feira, o pastor lá me perguntou: pastor, uma pessoa que vai batizar em Jesus, só parece que vai batizar em Jesus, vai ser salvo. Tinha um irmão que era da igreja aqui, um irmão Bonifácio, ele dizia: vai ser salvo de ir para o céu. Lembra que ele falava? Vai ser salvo de ir para o céu. Quer dizer, não vai para o céu. Então, o batismo em nome de Jesus apenas não salva. O batismo é para o salvo. Então se prega tudo que Jesus mandou. Pode ver que Jesus disse assim: vai lá, prega o evangelho, ensina toda criatura, ensinando eles a guardar tudo quanto eu tenho vos dito. Tudo quanto eu tenho vos dito. Então não é só o batismo, tem outras coisas: santificação, corpo, alma, espírito. Nós precisamos ter cuidado com o nosso corpo, não expor o nosso corpo, tanto o homem quanto a mulher. A gente vê que os crentes por aí de hoje em dia, você não sabe, é crente tudo de sunga, tudo de calçolona na rua, de bermudona na rua, e camiseta de qualquer. Eu sou crente, eu sou de tal igreja, então todo mundo é evangélico hoje em dia. Estou entendendo? Os crentes, mano, tem cheio de crente fazendo academia. Os crentes lá, eu estou na academia, eles como ela faz, olha o camarada está bombado, que chama, né? Aqueles camaradas bombados, aí põe aquelas camisetas, aquelas regatinhas, aquelas camisetas assim, que o camarada fica inchado, acho que ele dá uma esticadão no peito assim, para ficar ainda mais, né? Tudo ali, e ali está tudo cheio também de lazinhas, né? Só porque está compreendendo a carnalidade. Carne é carne, carne não se converte. A gente, irmãos, precisa ter cuidado, voltar, falar da palavra, mas toda ela
Nós não podemos falar só do batismo, Jesus, só para ficar nisso. Não. A Bíblia diz: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. A santidade. Para Deus operar, tem que ter santidade. Sim ou não? Então, pode olhar por aí, a maioria dos crentes. Todos os camaradas bobados. Fazer coisa porque os camaradas querem ficar. Entendeu? Hã? Eles falam meio inchadão. Ficar inchadão. Os camaradas, por exemplo. Aí lá na. Então, irmão, estava na academia e fazer academia, os camaradas, pois irmão, com a biblinha ali. E pessoa que está direto na igreja ali, no movimento do monte. Tem gente que vai para o monte de bermuda. Um monte de bermuda, o camarada vai ali com a biblinha ali. Aí a pessoa olha assim, para confundir, isso é para confundir. Expondo o corpo. Expondo o corpo. Irmão, o crente tem que ter temor. Ah, mas Deus não cobra de mim. Se Deus não cobra, prega o joelho no chão e pede misericórdia, porque o Espírito Santo já afastou. Porque se o Espírito Santo aproximar, a primeira coisa que o Espírito Santo faz é cobrar. É convencer. É Ele que convence da justiça, do juízo e do pecado. Exatamente a palavra, versículo chave. Ele convence. Mas ele vai convencer quem? Aqueles que é dele. Mas a pessoa, se ela não sentir mais o Espírito Santo, o que ela tem que fazer? Pedir misericórdia. Alguma coisa está errada. Então, falta ainda 2 minutos. Voltamos para Romanos 24. Porque se tu fosses cortado do natural, porque se tu foste cortado do natural, oliveira brava, e contra a natureza, enxertado na boa oliveira, quanto mais esses que são naturais serão enxertados na sua própria oliveira. Então ele está chamando a atenção de Israel e gentios. Gentil foi cortado do zambuzeiro, da oliveira brava. Contra a natureza foi enxertado na oliveira verdadeira, que é Jesus. Ele está falando, mas se os outros também não endurecessem, a quebrantar, se render, também Deus pode salvar eles. Porque contra a natureza foi enxertado, imagina aqueles que eram naturais. Então chama a atenção tanto de um quanto do outro. Isso aqui é um ensinamento. Nós estamos lendo. Isso aqui não é para pular, não, para refletir que Paulo está falando com nós gentios. Versículo 25, que é o texto que eu queria aqui. Porque não quero, irmãos, que ignoreis esse segredo, para que não sejais sábios em vós mesmos. Que o endurecimento veio em parte, não todos, porque muitos israelitas foram salvos também. Aceitaram a palavra e viveram a palavra naquele período. Como hoje também eu creio que deve ter alguns que ainda, com certeza deve ter, que aceitam o mesmo evangelho de Paulo. Tem um remanescente por aí, né? Porque não quero, irmãos, que ignoreis esse segredo, para que não sejais sábios em vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Por isso que eu falei aqui do batismo. A irmã Cláudia, a outra irmã lá, segundo a carne, é gentios. Até que a plenitude dos gentios haja entrado. Existe um número de gentios, um número que Deus, nós não sabemos, mas Deus sabe, que vai entrar para essa graça, para a salvação. Tem um número. E quando entrar, a salvação volta para Israel. Veja o versículo 26. Assim todo Israel será salvo, como está escrito: de Sião virá o libertador, e desviará de Jacó as impiedades. Quer dizer, na segunda volta de Cristo, entra o último gentio, fecha a porta da graça, acontece o arrebatamento. Vocês podem provocar arrebatamento amanhã. Sabia disso? A gente não sabe. Porque quando entrar o último, a plenitude dos gentios, plenitude todo, o último gentio entrar, fecha a porta da graça, a salvação volta para Israel. Acabou para os gentios. Ele está falando de gentil de Israel. Ele está mostrando da bondade e severidade até o tempo, até que entre o último gentio.
Assim todo Israel será, aí sim todos serão salvos. Aonde tiver um judeu, o Espírito de graça vai cair sobre eles, e eles vão reconhecer que aquele Jesus que eles rejeitaram era o Messias que estava esperando. Quem? O remanescente. Todo Israel será salvo. Como está escrito: desse ano virá libertador e desviará de Jacó as impiedades. E esta será a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. 27. Assim que, quanto ao evangelho, são inimigos por causa de vós, mas quanto à eleição, amados por causa dos pais, porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Porque assim como vós também antigamente fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançaste misericórdia pela desobediência deles, judeus, assim também antes agora foram desobedientes para também alcançar misericórdia pela misericórdia a vós demonstrada, gentios. Porque Deus encerrou todos debaixo da desobediência para com todos usar de misericórdia. Ó profundidade das riquezas, tanto a sabedoria, tá? Aí ele continua falando aqui, mostrando para nós gentios. Então, quando entrar o último gentio, que ninguém sabe quando o último vai entrar, fechou. Acontece o arrebatamento. Por isso que eu estou falando, sempre há uma expectativa quando alguém aceita a palavra e vai. Há uma expectativa, porque a gente não sabe o número. Deus sabe o número. E quem vai ser o último que vai entrar? Pode ser. De repente não voltou ainda, porque precisa, esse último gentil que Deus tem um número lá, vai completar amanhã. Tem um número, Deus sabe o número. Mas só Deus sabe. Nós não sabemos quem é e nem quantos são. Mas aqui, nós estamos vendo aqui, quando está a plenitude dos gentios, aí volta para eles. Deus sabe o número, mas nós não sabemos. Quer dizer, quando estiver completo, né? Quando estiver completo, o último gentio. Deus trabalha com número, irmãos. Deus trabalha com número. Inclusive fala da tribo de Israel, os 144 mil, que é 12 mil redondo de cada tribo. São 12 tribos, 12 vezes 12, que dá 144 mil. Dos judeus. Um plano proposto de Deus especial que Deus vai tratar com aquele povo. Então Deus trabalha com o número do gentil. Ele não dá o número, mas ele diz quando a plenitude, o último a entrar, então fecha a graça e a salvação volta para Israel. Aí todo Israel vai ser salvo. Vai cumprir uma profecia de Joel. O Espírito será derramado sobre todos. Todos. Mas depois desse tempo. Vamos colocar em pé então em nome de Jesus. Então, a necessidade de nós nos prepararmos. Nós nos preparamos. Amém? Nos preparamos. Porque Jesus está voltando, está. E não vamos levar a sério o que nós pregamos, o que nós lemos. Jesus está voltando. Buscar, aleluia, melhorar. Cada um adota alguém. Mancida, eu estava falando com Mancida tem incumbência de as pessoas que ela tem evangelizado, e ela tem decidido, Mancida, de doutrina. Cada um dos irmãos, né, tem a sua incumbência de aquelas pessoas que veio para a igreja através a irmã Cláudia, a irmã Marinês, a irmã Cláudia, mas eu vejo que você não precisa nem doutrinar a irmã Cláudia, porque a irmã Cláudia já está na doutrina. A irmã Cláudia já veio com tudo, né? Tudo. Isso é bom. A pessoa não tomar a decisão já vir com tudo. Mas tem aquelas pessoas que têm dificuldade, com jeitinho, mostrando, vai orando só. Tem dificuldade, que a pessoa já é acostumada a conversar com a pessoa. É mais fácil para nós cuidar. Cada um adota os seus trabalhos, essas pessoas em todas as áreas. Porque os irmãos já conhecem a doutrina da igreja. Já conhecem a palavra, está compreendendo? Não há dificuldade. O mesmo que eu falo aqui, você não sabe. Então eu estou falando que não é dos irmãos, porque os irmãos já estão na doutrina, estão na palavra.
mas para ajudar outras pessoas, porque assim, irmãos, nós não ter dificuldade, irmãos, sobre o temor e o tremor, porque o nosso objetivo, irmãos, é preparar o povo para realmente ir para os céus. Amém? Para os céus. Aí, que bênção, todo mundo chegar lá nos céus, vai ser maravilha, né? Mas é algo que todos nós temos que fazer. Vamos então contribuir neste momento para a casa de Deus. Quem tem sua oferta de amor, sua oferta de gratidão? Eu não tenho, pastor. Você não tem? Aleluia. Você não tem como ofertar. Se você tem, bendito seja o nome de Jesus, dê a sua contribuição, do teu jeito, louvado seja o nome do Senhor. Como os irmãos já acostumados, aqui eu sou outro irmão que é da igreja, não há necessidade de estar falando e tal, porque os irmãos já têm um compromisso com Deus, né? Graças a Deus por isso, né? Mas então está aqui o momento da contribuição, vamos contribuir, nós já encerrando o culto em nome de Jesus. Amanhã, 3 horas, irmãos, lá em Piraquara, o batismo. Eu vou terminar aqui, depois você vai sentar aí, tá bom? Vamos, aleluia, para a Deus. Vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, agradecemos ao Senhor, Pai, por esta noite, por essa oportunidade que o Senhor tem nos concedido de poder mais uma vez orar ao Senhor, meditar na Tua palavra, Senhor, e ajuda-nos, Deus, a seguir a orientação do Senhor. Queremos ter sim, Deus, cuidado, porque sabemos que o Senhor é um Deus benigno, mas também rigoroso. O Senhor Deus, além nos poupou os anos naturais, também não nos poupará, Pai. Por isso, Deus, nós queremos que o Senhor nos dê do Teu Espírito Santo, o temor do Senhor esteja em nossa vida, e que nós possamos, Deus, aleluias, andar na Tua presença, e que a graça do Senhor esteja sobre nós, para que nós possamos, Deus, fazer sempre a Tua vontade. Ajuda cada irmão, cada irmã que tem contribuído na Tua casa, na Tua obra, Senhor. Ajuda eles, Senhor, nas suas necessidades. Põe a Tua mão, repreende o devorador, o migrador, o forjador, e entra com bênçãos nessa área financeira, para que sempre eles possam Te glorificar em nome de Jesus, Pai. Amém. Que o grande amor de Deus, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, que esteja em cada coração, desde agora e para todos sempre, e quem crê digam amém. Que a paz do Senhor Jesus Cristo, que excede todo entendimento, seja com todos. Amém. Amém. Palmas de força para Jesus. Deus abençoe cada irmão. Deus abençoe nossos irmãos que vão deparar com esse vídeo. Que os irmãos possam refletir em tudo quanto foi falado nessa noite, e que o Espírito Santo te ajude você a cumprir com a vontade e o querer de Deus. Deus te abençoe e fique na paz do Senhor Jesus.